Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Vocês estão bem nessa manhã? Eu passei por um deserto aí durante esse último mês e quem acompanhou de mais perto aí pôde partilhar comigo esse momento. Tive por 4 vezes nas urgências do Hospital de Braga, mas graças ao Senhor e à oração daqueles que souberam, estiveram conosco, o Senhor ele tem restaurado a minha saúde, tem me capacitado para estar aqui e mesmo assim o pastor, ontem nós buscamos ele no aeroporto, ele veio até no carro falando e aí me fez um convite especial, para que estivesse hoje aqui ministrando a palavra. É um prazer muito grande estar aqui, uma responsabilidade diante do Senhor e até mesmo por conta de tudo aquilo que nós estamos vivendo, Vocês viram aí a nossa ordenação ao diaconato, os 2 diáconos estão ali, estão falando, tá vendo? Está pensando que é fácil, E graças a Deus nós temos uma igreja que tem nos abençoado, cada um de vocês, com as suas orações, com o seu carinho, cada irmão que nos visitou, que esteve ali orando por nós. Peço que continue orando por esse tempo de recuperação e também por aquilo que nós temos vivido diante do Senhor. Amém? Então, nessa manhã, eu gostaria de convidar a você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Nós vamos ler do verso 14 ao verso 20. E interessante que umas 2 semanas atrás, eu estava numa reunião, aguardando uma reunião de trabalho, e o Senhor trouxe essa mensagem ao meu coração. E ali, enquanto eu aguardava, eu pude meditar, receber do Senhor. Só que mais interessante não foi o Senhor trazer essa mensagem. O mais interessante foi que era uma mensagem de ceia. E eu falei para o Senhor, Senhor, uma mensagem de ceia, normalmente o pastor nos convida para trazer a mensagem durante o mês, mas não numa mensagem de ceia. Ainda mais eu, como meus amigos ali, os diáconos dizem, o estagiário, Mas eu recebi do Senhor, preparei a mensagem e guardei. Comentei com a minha esposa e confesso que eu não entendi. E ontem, depois que nós buscamos o pastor, fomos tomar um café com eles e saímos ali da pastelaria. Irmãos, com o pastor Sandro nunca tem uma pergunta que seja inocente, E ali nós entramos no carro novamente, ele virou para mim e falou assim, tá tudo bem com você? Você está bem? Pode ficar em pé uns 40 minutos? E eu falei, tranquilo, Inocente? Posso, não tem problema não, às vezes posso sentar um pouquinho, levanto e tal. Ele, então tá, então amanhã você vai trazer a mensagem. Eu falei, meu Deus do céu, de inocente a pergunta não tinha nada. E ali eu fui entender os planos, os propósitos do Senhor, sempre serão maiores do que o meu, do que o seu, porque muito mais o Senhor ele tem para cada um de nós. E ali eu pude entender, porque naquele dia o Senhor tinha visitado ao meu coração e trazido essa palavra. E por que ela faz tão sentido no dia de hoje? O tema da mensagem dessa manhã é no partir do pão. E hoje nós celebramos aqui a ceia do Senhor. O pastor nos trouxe aqui mais uma vez o entendimento de ceia, aquilo que nós partilhamos, que muitas vezes, nós fazemos de forma automática. É mais um domingo de ceia, é mais um domingo que eu vou lá, vou participar do pão, vou participar do vinho, ou até outras teorias da transposição dos elementos, que entendem que você, quando come ali o pão, quando você toma ali o sumo, você está literalmente tomando o corpo de Cristo, o sangue. E nós vamos ver que no partir do pão,
há milagres para cada um de nós. A ceia, ela não é apenas um evento religioso, ela não é somente uma celebração, ela é um convite à comunhão. E quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos que Deus sempre valorizou essa comunhão com o homem. A primeira Páscoa, quando ela foi celebrada, a Bíblia diz que Moisés, quando ele traz ali ao povo o entendimento, como seria celebrado, ele diz: olha, se a sua família for pequena, se junte com mais uma, se achegue a mais alguém, participe da comunhão, porque não era apenas uma refeição, era algo muito mais importante. E nós vemos no decorrer da palavra que Jesus, ele realizou muitos milagres durante esse momento de refeição. A Bíblia diz que a igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, ela preservava, ela permanecia, ela perseverava no partir do pão. E não por coincidência, Jesus escolheu o seu último ato antes da cruz, aqui nessa terra, de celebrar a ceia do Senhor, junto com os seus amigos, junto com os seus apóstolos. E nessa manhã, justamente o que eu quero compartilhar com você é o que acontece quando Jesus está à mesa. O que acontece no partir do pão. Porque sempre que Jesus participa da mesa, algo espetacular, algo extraordinário acontece. E eu convido a você a juntos lermos o Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do verso 14, diz assim: chegado a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comereis, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não bebereis do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhe deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, que no meu sangue derramo em favor de vós. Foi o que nós fizemos aqui nessa manhã. Nós participamos da ceia do Senhor. E essa ceia do Senhor, ela nos faz entender que quando Jesus está à mesa, que no partir do pão, existe um milagre para mim e um milagre para você. E a primeira coisa que eu entendo nesse versículo, nesse capítulo, é que no partir do pão há comunhão. Nós lemos no versículo 15 que Jesus disse: olha, eu tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Irmãos, Jesus poderia ter escolhido qualquer outro lugar para estar nos momentos que antecediam a sua morte. Ele poderia ter buscado isolamento, ele poderia ter buscado um recanto sozinho, na solitude, mas ele escolheu estar com os seus. E isso nos revela algo poderoso. Isso revela que Deus, Ele sempre vai valorizar o relacionamento. O nosso Deus, Ele é um Deus relacional. Ele não nos criou como robô. Ele poderia muito bem nos criarmos como robôs e nós fazemos apenas a vontade dele, mas não, ele nos criou para se relacionar com cada um de nós. A Bíblia diz que na criação, durante a viração do dia, todos os dias, o Senhor, ele vinha e se relacionava com o homem. Todos os dias, ele vinha até ali, o jardim do Éden, aonde ele colocou o homem, dotado de escolhas, para se relacionar com ele. E essa mesma Bíblia diz que esse Deus,
é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Então ele quer se relacionar eternamente com o homem. E é por isso que Jesus escolheu, no partir do pão, ter comunhão comigo e com você. Não participamos da ceia porque é um ato, uma celebração religiosa. Nós participamos da ceia porque no partir do pão há comunhão. Interessante que o pecado, ele separou o homem de Deus. Isaías 59:2 diz assim: olha, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não os ouçam. O pecado, ele interrompeu esse relacionamento. Todos os dias o Senhor se relacionava com o homem, e quando Adão ele decide ali pecar, o relacionamento com Deus ele é logo desfeito, tanto que ele identifica que ele estava nu, junta com Eva, fazem ali com folhas das árvores roupa para se tampar a nudez, porque o pecado ele expôs a nudez do homem e se esconde. Mas mesmo assim, um Deus que nos ama e que está preocupado com relacionamento, sabendo que Adão e Eva tinham pecado, ele volta até o jardim do Éden e procura novamente Adão e fala: Adão, cadê você, Adão? E Adão, escondido, ele diz: olha, Senhor, nós estávamos nus, nos envergonhamos, nós rompemos essa pureza que nós tínhamos contigo. O nosso pecado, como Isaías disse, as nossas iniquidades, elas nos fizeram separação de Deus. E ali o homem, ele é separado da presença de Deus. Enquanto o pecado, ele separa, a cruz do Calvário, ela nos aproxima novamente de Deus, ela nos reconcilia com Deus. Mateus escreve no capítulo 27, 51, diz que: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. O homem ele já não podia mais entrar na presença de Deus, o homem já não tinha mais relacionamento, a comunhão ela foi perdida. Mas a Bíblia diz que no partir do pão, quando Jesus coloca ali na cruz do Calvário, ele expira, ele morre, a comunhão volta através do véu se rasgando de cima a baixo. É o pecado sendo vencido na cruz. É a cruz que reconcilia, que nos aproxima de novo de Deus, dessa comunhão. Então por isso que nós celebramos a ceia, é um tempo de comunhão. No partir do pão ele é a comunhão com o Senhor novamente, porque o véu se rasgou, o pecado ele foi perdoado, louvado seja o nome do Senhor. E o pecado separou, a cruz reconciliou, e a mesa da ceia, ela nos aproximou novamente de Deus. Tenho desejado ansiosamente cear convosco. Há um desejo, há um anseio de Deus para comunhão conosco. E é isso que o partir do pão faz. No partir do pão, há comunhão. Irmãos, nós vivemos dias de isolamento, né? Pessoas hoje cercadas de tecnologias, mas vazias de relacionamento. Temos tantos amigos no Instagram, temos milhões de amigos no Instagram, mas no dia a dia não temos. Famílias que sentam-se à mesa, mas não conversam mais. A minha esposa vira e mexe, me chama a atenção. Às vezes eu estou comendo, estou ali com a cabeça baixa assim, a comida, ela, levanta a cabeça, vamos conversar, porque a mesa é lugar de comunhão, é lugar onde nós podemos sentar. Eu tenho um ditado lá em casa: olha, telemóvel na mesa não. Enquanto nós estivermos almoçando, jantando, lanchando, vamos deixar o telemóvel de lado, vamos nos relacionar.
Porque no partir do pão há comunhão, na mesa há comunhão. Quantos pais e filhos perderam diálogos? O filho chega, coloca o almoço, a janta, pega a comida e vai para o quarto. Mas quando Jesus senta à mesa, ele restaura a comunhão, porque ele desejou ansiosamente cear comigo e com você nessa manhã. Outra coisa que no partir do pão acontece é a provisão. Olha aqui que o texto de João, capítulo 6, do verso 5 ao verso 13, a Bíblia diz, João 6, do 5 ao 13 diz assim: então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar de comer? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: olha, não bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? E um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: olha, tem aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou o pão, os pães, e tendo dado graça, distribuiu entre eles, e também igualmente peixes quantos queriam. E quantos já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram-se 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam ali comido. Ou seja, nós entendemos que no partir do pão, a provisão do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele recebe ali realmente 5 pães e 2 peixinhos. Era pouco. Aos olhos humanos, era insuficiente. Mas, nas mãos de Jesus, o que é pouco torna-se suficiente. Nas mãos daquele que tem todo o poder, o que é pouco, ele multiplica. E observe a sequência, a Bíblia diz que Jesus, ele vai ali, fala: olha, vamos alimentar essa multidão. Aí os discípulos, incrédulos, até se estivesse ali, só de ônibus são 5.000. Se a gente fizer uma conta rápida, marido, mulher e 2 filhos, pelo menos umas 20.000 pessoas. A gente não tem nada, olha, despede eles. Os outros evangelhos falam assim: olha, despede eles para que eles possam ir nas aldeias aí e cada um comprar o que comer. Jesus não. O que nós temos? Aí tinha um pequeno, uma criança, com apenas 5 pães e 2 peixinhos. Talvez ele tenha levado ali, né? A gente pode conjecturar: bom, eu vou garantir ali, vou ouvir Jesus, mas vou garantir ali meu farnel, né? O que era pouco para aquela multidão. Jesus, ele abençoou e multiplicou, onde toda aquela multidão foi alimentada e ainda sobrou, porque o nosso Deus, no partir do pão, ele traz provisão. Jesus, ele toma, ele abençoa, ele reparte, ele multiplica. Os olhos dos discípulos, eles só enxergavam escassez, mas Jesus, ele enxergava possibilidade. Aquilo que nós entregamos a Cristo, ainda que pareça pouco, nunca permanece igual. Talvez nessa manhã você entrou aqui com um pouco de fé. Talvez você entrou aqui nessa manhã com pouco recurso. Ou talvez a sua esperança, ela é pouca. Ou até mesmo a sua força, nesse momento, ela não seja suficiente para você enfrentar as lutas que você precisa enfrentar amanhã.
Mas eu quero te dizer uma coisa nessa manhã. O pouco na mão de Deus, ele se torna abundante. Então você não veio aqui achando que era o último dia que eu vou na igreja. É a última vez que eu ouço uma palavra. É a última vez que eu canto um louvor. Porque eu não tenho mais força, eu não tenho vigor, eu não tenho mais esperança. Esses dias eu vi um testemunho. A menina, ela estava com o pai, na época do Covid, no hospital. E ali ela, lutando, nós sabemos que a pandemia, ela foi uma luta muito grande para a humanidade. E ela ali lutando, acreditando que o pai dela ia sair daquilo. Ela já tinha planejado que quando ela fosse buscar o pai dela no hospital, ela ia encher de bolas, cartazes, fazendo aquela festa. Eu venci o Covid, fazendo aquela festa para o pai, para receber o pai de volta. E no testemunho aquela menina diz que o pai dela faleceu. E aí ela se revoltou com Deus. Ela falou: mas Deus, por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor levou o meu pai? E ali ela ficou frustrada, triste, com tudo aquilo que tinha acontecido. Decidiu não mais ir para a igreja. E um certo domingo convidaram ela e ela foi para o culto. E ela, no testemunho dela, diz que quando ela chegou ali na igreja, braba com Deus, o Senhor deu uma visão a ela. Ela via que no céu havia uma grande festa para receber o pai dela nos braços do Senhor. E naquele momento ali ela entendeu que a provisão para ela humana não veio, mas o Deus que faz todas as coisas tinha recebido o pai dela na sua eternidade. E ali ela entendeu o Deus a qual ela servia. O nosso Deus é um Deus que continua multiplicando pães e peixes, continua multiplicando a sua graça, continua multiplicando a sua paz, mas também, no partir do pão, Ele continua multiplicando a provisão dEle sobre as nossas vidas. No momento de escassez, onde aqueles homens não criam que aquela multidão poderia ser alimentada, Jesus, Ele toma o pão, abençoa, reparte, alimenta a multidão e ainda sobra, porque esse é o nosso Deus, o Deus que no partir do pão, Ele traz provisão. Outra coisa que nós entendemos também, que acontece no partir do pão, além de vermos que no partir do pão há comunhão, há provisão, a Bíblia nos mostra que no partir do pão também há revelação. Olha o que o Evangelho de Lucas, capítulo 24, vamos ler só o verso 30 e o verso 31, que diz assim: e aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhe deu. Então lhe abriram-se os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença dele. Esse texto fala sobre dois discípulos de Jesus, frustrados, entristecidos, que após a crucificação decidiram voltar para a sua cidade, decidiram sair de Jerusalém e voltar para Emaús. E a Bíblia diz que durante aquele trajeto, eles entristecidos, conversavam entre eles, de repente um homem se aproxima. E a Bíblia fala que é o próprio Jesus. E começa a perguntar para ele: olha, do que vocês estão falando? Você estava onde?
diante de tudo que aconteceu? Não está sabendo das notícias? Quais notícias? Aquele que a gente acreditava que era o profeta, aquele que quem acreditava que salvaria Israel, morreu. É certo que já faz 3 dias, já tem uma notícia aí de que alguns discípulos, algumas mulheres já o viram ressurreto, mas acabou a esperança. Aquilo que foi pregado por ele, que a gente cria, olha, já não acontece mais, já não vai acontecer mais. Interessante que Jesus caminhava ao lado daqueles homens. Eles conheciam a história. Eles participaram da presença do Senhor. Mas os seus olhos estavam fechados. Eles não conseguiam reconhecer que aquele ali era o Mestre. Interessante que a Bíblia diz que Jesus ele fala de todos os profetas, fala de Moisés até todos os profetas, relata para ele tudo aquilo que iria acontecer. E a Bíblia diz que, chegado aonde eles moravam, eles decidem entrar e falaram para Jesus: olha, já está tarde, não vai embora não. Insistiram para que Jesus entrasse: olha, entra aqui, fica aqui, a noite é fria, é perigosa. E aí acontece aquele momento que nós lemos no Evangelho de Lucas, quando Jesus ele senta, toma o pão, abençoa e reparte. E a Bíblia diz que naquele momento eles reconheceram quem era Jesus. E eu entendo que no partir do pão, a revelação. É no partir do pão que eles reconhecem novamente que a esperança ela não tinha acabado. Os seus olhos foram novamente abertos. A revelação aconteceu na mesa. E hoje em dia a gente vê muita gente que conhece a doutrina, muita gente que conhece histórias bíblicas, mas ainda não conheceram verdadeiramente Jesus. Hoje o Senhor nos trouxe aqui para abrir os nossos olhos espirituais, para que a gente possa entender que no partir do pão, a revelação de quem Ele é, a revelação da beleza da sua santidade. Ele quer revelar a sua presença. Ele quer mostrar para mim e para você que Ele nunca nos abandonou, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nos momentos mais complicados. Porque no partir do pão, a revelação, Ele esteve todo o tempo ao lado da caminhada daqueles homens. E esse mesmo Jesus esteve a todo o tempo ao seu lado. Mesmo que você estivesse frustrado, mesmo que você estivesse entristecido, mesmo que a esperança de quem Deus é tivesse se apagado, a Bíblia diz que no partir do pão, Ele se revelou àqueles discípulos. Então nós estamos construindo essa ideia do que é a ceia, do que é o partir do pão. O partir do pão é comunhão, o partir do pão é provisão, o partir do pão é revelação. E o partir do pão também é ressurreição. Olha aqui que os versículos seguintes desse mesmo texto de Lucas 24, a partir do verso 41 e 43, ele diz, Lucas 24, 41 a 43. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhe disse: tens alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Esse é um ato seguinte
aquele momento ali com os discípulos de Emaús. Jesus, ele desaparece e aparece novamente para os seus discípulos. E os seus discípulos ali, a Bíblia diz que eles estavam ali ainda com alegria, admirado, né? Perturbado por toda aquela coisa. Jesus fala: olha, não está vendo aqui as minhas mãos? Não está vendo aqui os meus pés? Sou eu, ressurreto. E para provar que era Ele mesmo, Jesus, ele pede comida e come diante deles. Eu aprendo que a mesa, ela se torna prova da ressurreição. O Cristo que estava morto, ele reviveu. O pecado que ele tinha um peso sobre a minha vida, já não tem mais. A morte transpassou, pagou o preço, o véu se rasgou, Jesus ressuscitou, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Essa era a atitude dos discípulos ali, maravilhados, extasiados por tudo aquilo que tinha se cumprido na vida deles. O túmulo está vazio, ele venceu a morte. O inferno, ele foi derrotado, Satanás, ele foi vencido, e a ressurreição aconteceu, louvado seja o nome do Senhor. Jó capítulo 14, verso 7 e 9, diz assim: olha, porque a esperança para a árvore, porque mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos, se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morreu o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Jesus ressuscitou, louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor, porque Ele está aqui nessa manhã, Ele preparou essa mesa para mim e para você, Ele venceu a morte, para que nós pudéssemos ter comunhão, para que nós pudéssemos ter revelação, para que nós pudéssemos ter provisão. No partir do pão, a ressurreição. A ressurreição é a garantia da nossa esperança. Como o pastor nos trouxe aqui, nós temos esperança novamente, porque quando Jesus ele senta à mesa, quando Jesus ele participa do partir do pão, tudo aquilo que parecia morto volta à vida. Tudo aquilo que outrora, como nós lemos lá em Jó, mesmo que a árvore cortada, imagina o tronco de uma árvore cortada, envelhecido. A Bíblia diz que é o cheiro das águas. Jesus é a água viva. É aquele que restaura. Casamentos que pudessem estar mortos são ressuscitados. Sonhos podem ressuscitar diante da presença do Senhor. O ministério que Deus tem para a tua vida, que você acha que morreu, o Senhor ele está ressuscitando. Porque o nosso Deus, ele não é um Deus de mortos. Talvez se você procurar os ícones de grandes religiões, você vai poder visitar o túmulo deles. Tem os túmulos deles lá, onde você pode visitar. Mas se você for, eu ainda não fui, quero ir, no túmulo de Jesus. A Bíblia diz que o túmulo está vazio, porque Ele ressuscitou, nem a morte foi capaz de pará-lo. Eu costumava dizer antes, olha,
Para tudo na vida a solução, menos para a morte. Mas quando Jesus entrou na minha vida, até a morte teve jeito. Ele venceu a morte. No partir do pão, a ressurreição, o seu casamento, ele não está morto. Os seus sonhos, eles não estão mortos. A sua família, ainda que você possa estar olhando para o lado e não a vendo completa, ela não está morta, porque o Deus que você serve traz ressurreição no partir do pão. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa manhã, o Senhor está restaurando casamentos, o Senhor está restaurando sonhos, o Senhor está restaurando ministérios. Para a gente parece muito mais fácil olhar e ver o nosso nome ali para uma ordenação. Esperando esse momento. Mas quando eu entrei aqui nessa igreja, os sonhos que o Senhor tinha para mim estavam mortos da minha vida. Nós não tínhamos mais esperança. E o nosso combinado, o meu e da minha esposa, era que nós ficaríamos sentados, apenas desfrutando de tudo aquilo que o Senhor tinha feito na vida do nosso filho. Porque ele era um jovem, um pouco mais jovem, agora ele está com 20, e que a gente não podia correr o risco de deixar ele sem uma casa espiritual. Mas os sonhos estavam mortos. Nós não queríamos, falamos, não, vamos ficar aqui escondidinho, sem que ninguém nos perceba. Mas quando nós sentamos à mesa, o Cristo ressurreto, Ele ressuscitou os sonhos dele para nós. Quem somos nós? Não temos nada para oferecer. Mas quando sentamos à mesa, como quando partilhamos do partir do pão, o Senhor, Ele trouxe esse novo ânimo. Um dia, o nosso casamento também morreu. Um dia nós olhamos e falamos, não tem mais jeito. Mas aquele que ressuscita casamentos, aquele que ressuscita sonhos, Ele continua na mesa, a mesa que Ele preparou para mim e para você nessa manhã. Então não pense que é apenas uma cerimônia religiosa, mas é um lugar que é onde o partir do pão, ele traz comunhão, ele traz provisão, ele traz revelação, mas ele também traz ressurreição. Os sonhos de Deus para você não morreu, Ele não mentiu. Não pense em você que toda promessa sobre a tua vida ela não vai se cumprir. Decida sentar à mesa, decida desfrutar desse lugar que o próprio Senhor, Ele preparou para você. Eu creio que relacionamentos de pai e filhos voltarão, casamentos serão restaurados, ministérios serão ressuscitados, sonhos serão vivenciados, porque o Deus da ressurreição, Ele está aqui nessa manhã. Lázaro tinha 4 dias que havia morrido. E se nós observarmos no texto, que se encontra lá no Evangelho de João, tanto Marta quanto Maria disseram para Jesus, Senhor, se o Senhor estivesse aqui,
meu irmão, ele não teria morrido. Talvez aquela menina do testemunho que eu falei, ela tivesse pensado assim: Senhor, se o Senhor verdadeiramente estivesse comigo, meu pai não teria morrido. Marta e Maria disseram isso para Cristo. E no verso 25 e 26 de João 11, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive em mim não morrerá eternamente. E ele termina com uma pergunta: crê tu nisso? Você crê que o Senhor ele vai restaurar o teu casamento? Você crê que o Senhor ele vai restaurar o teu ventre? Você crê que o Senhor ele vai restaurar o teu ministério? Somente creia e verás a glória de Deus. E para encerrarmos, ainda que você possa entender que no partir do pão a comunhão, no partir do pão a provisão, no partir do pão a revelação, no partir do pão a ressurreição. O ato mais importante, escute bem isso, o ato mais importante, o maior milagre da mesa é a salvação que nós encontramos em Cristo Jesus. Olha o que diz o verso de número 19 e número 20 de Lucas 22. Jesus ele termina o texto que nós lemos como texto base, dizendo assim: e tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhe deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. O maior milagre da mesa é o milagre da salvação. O corpo dele, que foi moído pelas nossas transgressões. O sangue dele, que foi derramado em remissão dos nossos pecados. Uma nova aliança. A mesa, ela apontava para a cruz. E a cruz, ela aponta para a salvação. O maior milagre não foi aquela multiplicação dos pães e dos peixes. O maior milagre não foi a revelação dele no caminho de Emaús. O maior milagre não foi aquela pesca maravilhosa. O maior milagre foi a redenção. Homens, pecadores como eu e como você, sendo reconciliados com Deus. O sangue da nova aliança derramado, para que hoje eu e você pudéssemos sentar novamente à mesa. Esse é o maior milagre da cruz. A salvação. Porque toda vez que Jesus senta à mesa, a comunhão, a provisão, a revelação, a ressurreição, mas acima de tudo, a salvação. Hoje, Jesus continua nos convidando para a sua mesa. Eu não sei como você participou da ceia. Eu não sei nem se você participou dessa ceia nessa manhã. Mas eu quero que você entenda o que representa de fato sentar à mesa com Ele. Não é um costume. Não é uma cerimônia religiosa. É uma redenção. Feche seus olhos.